Você já ouviu falar de um homem que podia derrubar um exército com as próprias mãos, mas foi derrotado por um sussurro no colo de uma mulher? Hoje, vamos mergulhar na história de Sansão, uma das narrativas mais dramáticas e poderosas da Bíblia. Fique até o final, porque a jornada dele revela um segredo sobre força, fraqueza e redenção, que pode mudar a forma como você enxerga sua própria vida. A história de Sansão começa antes mesmo de ele nascer, com uma promessa divina. Israel estava sofrendo, oprimido pelos cruéis filisteus. Em meio a esse clamor, Deus escolheu um homem para iniciar a libertação de seu povo. A mãe de Sansão era estéril, uma dor profunda naquela época. Mas um dia, um anjo do Senhor apareceu e trouxe uma notícia impossível. Ela teria um filho, mas não seria um filho comum. Ele seria um nazireu, consagrado a Deus desde o ventre. 3 regras definiriam sua vida: não beber vinho, não tocar em nada impuro e, o mais importante, nunca cortar o cabelo. Seus longos cabelos seriam o sinal visível de sua aliança com Deus. Entenda bem, o poder não estava no cabelo em si, mas no compromisso espiritual que ele representava. Sansão cresceu, e logo ficou claro que ele era diferente. O Espírito do Senhor o movia de formas extraordinárias. Sua força era sobrenatural. Ele não era apenas um homem musculoso, ele carregava uma missão divina. Só que, junto com esse chamado incrível, Sansão também tinha uma fraqueza gigante: seu coração indisciplinado. Ele era um homem de extremos, impulsionado por suas paixões. Ao se tornar adulto, sua primeira grande decisão foi se envolver com mulheres filisteias, o povo inimigo. Isso ia contra todos os princípios de seu povo e parecia desviar de seu propósito. Mas aqui vemos algo impressionante sobre Deus. Ele usa até mesmo as nossas escolhas erradas para cumprir seus planos. Deus pode usar uma pessoa apesar de suas falhas, mas isso nunca significa que as falhas não trarão consequências dolorosas. Numa de suas jornadas, Sansão dá de cara com um leão jovem e feroz. Sozinho, sem nenhuma arma, ele rasga o animal ao meio com as próprias mãos. É a primeira demonstração de sua força absurda. Tempo depois, ao passar pelo mesmo lugar, ele encontra algo surpreendente. Dentro da carcaça do leão, um enxame de abelhas havia produzido mel. Força nascida do conflito, doçura surgindo da morte. Essa imagem poderosa se tornou um enigma que ele usou para desafiar os filisteus, mas também simbolizava sua própria vida, marcada por contrastes intensos. Os conflitos com os filisteus só aumentaram. Em um dos episódios mais famosos, cercado por inimigos, Sansão pega a queixada de um jumento que encontra no chão e, com ela, derrota 1000 homens. Em outra ocasião, ele arranca os portões de uma cidade filisteia, coloca-os nos ombros e os carrega até o topo de um monte. Para o mundo, Sansão era invencível. Ele era uma lenda viva, o terror dos inimigos de Israel. Mas a verdadeira batalha de Sansão não acontecia nos campos de guerra. A verdadeira batalha era travada dentro de seu próprio coração. O grande problema de Sansão nunca foi a sua força, mas a sua total falta de domínio próprio. E essa fraqueza o levou diretamente para os braços de Dalila. Os líderes filisteus viram nela a oportunidade perfeita. Ofereceram uma fortuna para que ela descobrisse o segredo da força de Sansão. E Dalila começou seu jogo de sedução e manipulação. Ela insistia, pressionava, chorava, acusava Sansão de não amá-la. 3 vezes ele mentiu para ela, brincando com o perigo, achando que tinha tudo sob controle. Ele subestimou o poder da tentação e superestimou sua própria capacidade de resistir. Dalila não desistiu. Ela o pressionou dia após dia com suas palavras, até que a alma dele se angustiou
a ponto de querer morrer. E então, exausto, ele cedeu. Ele contou tudo. Revelou que sua força vinha de sua consagração a Deus como nazireu, simbolizada por seu cabelo nunca cortado. Ao fazer isso, Sansão não estava apenas compartilhando um segredo, ele estava quebrando sua aliança. Ele tratou o sagrado como algo banal, trocando seu propósito divino por um afeto falso. Enquanto ele dormia no colo de Dalila, seus cabelos foram cortados. Quando os filisteus chegaram, ele se levantou, pensando que escaparia como das outras vezes. Mas algo terrível havia acontecido. A força não estava mais lá. E a Bíblia diz uma das frases mais tristes de todas: ele não sabia que o Senhor já o havia deixado. Sua força nunca foi sua. Era um dom. E ele o tratou com descaso. A queda foi brutal. Sansão foi capturado. Seus olhos foram arrancados e ele foi levado como um troféu para Gaza. O homem que derrubava portões de cidades agora era forçado a girar um moinho como um animal na escuridão de uma prisão. O herói de Israel se tornou motivo de piada. Essa foi a consequência direta de brincar com seu chamado e ignorar os limites de Deus. Mas aqui, no fundo do poço, a história de Sansão começa a virar. Na prisão, na escuridão e na humilhação, algo acontece. Seu cabelo começa a crescer novamente. Mas mais importante que isso, seu coração começa a mudar. A dor ensinou o que a vitória não conseguiu. O silêncio forçou a reflexão. Sansão finalmente entendeu que a força nunca foi dele. Sempre foi de Deus. O orgulho deu lugar à humildade. Os filisteus decidiram organizar uma festa gigantesca em honra ao seu deus, Dagom, para celebrar a captura de Sansão. O templo estava lotado, com milhares de pessoas no salão principal e no terraço, todos ansiosos para zombar do herói caído. Eles trouxeram Sansão para o meio da festa, para ser o centro da humilhação pública. Cego e enfraquecido, Sansão fez um último pedido ao jovem que o guiava: coloque-me onde eu possa sentir as colunas que sustentam o templo. Ali, entre as duas colunas principais, Sansão fez sua última oração. Não foi uma oração de orgulho, mas de arrependimento e propósito. Ele clamou: Senhor, soberano, lembra-te de mim. Ó Deus, por favor, dá-me forças só mais esta vez. Ele não pediu força para se vingar por seus olhos, mas para cumprir em sua morte a missão que falhou em cumprir em sua vida. E Deus ouviu. Com um último grito, Sansão empurrou as colunas com toda a sua força. O templo inteiro desabou, esmagando os líderes filisteus e milhares de pessoas. Naquele único ato, Sansão derrotou mais inimigos do que em toda a sua vida. Ele morreu, mas cumpriu sua missão. A libertação de Israel havia começado. A história de Sansão é uma montanha russa de força e fraqueza, de chamado e desobediência, de queda e, finalmente, de redenção. Ela nos ensina uma lição crucial: dons e talentos não substituem o caráter. Força sem disciplina leva à ruína, mas ela também nos mostra algo maravilhoso. Não importa o quão baixo você tenha caído, a graça de Deus é ainda mais profunda. Talvez você se identifique com Sansão. Talvez um dia você se sentiu forte, cheio de propósito, e hoje se sente fraco, perdido e confuso. Talvez você tenha desperdiçado os dons que Deus te deu. A história de Sansão é um lembrete poderoso de que, enquanto houver um coração arrependido, ainda há esperança. Deus não desistiu de Sansão no fundo do poço, e Ele também não desiste de você. Se você chegou até aqui, é porque valoriza histórias profundas, mensagens bíblicas e reflexões que vão
além da superfície. Então eu te convido agora, inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Isso ajuda nosso canal a crescer e nos permite continuar trazendo histórias bíblicas contadas de forma viva, profunda e transformadora. A história de Sansão não é apenas passado, ela ainda fala. E talvez hoje ela esteja falando diretamente com você.